E estreando quadro novo no canal, vamos ter um tira-teima para saber qual personagem é mais poderoso. E isso será feito em uma análise fria dos atributos de cada um, como força, velocidade, inteligência e entre outros. Isso vai depender dos personagens em questão. E no vídeo de hoje temos o lendário Capitão América Steve Rogers versus o novo Capitão América Sam Wilson. E sem mais enrolação, é hora do duelo! Força física. Steve Rogers adquiriu suas super habilidades graças ao soro de super soldado do Dr. Erskine, e essas habilidades incluem a super força, e pegando os maiores feitos de força do Steve, temos ele conseguindo impedir que um helicóptero levante voo, conseguindo erguer uma enorme estrutura metálica que não dá pra saber quanto pesava, mas certamente era bastante. E os golpes do Steve conseguiram afetar o Homem de Ferro, o encurralando completamente. E com certeza não é nada fácil bater em alguém com armadura. E teve também aquele momento em que o Steve impede o avanço da mão do Thanos, que sim, estava fazendo força, mas também não dá pra saber o quanto, mas mesmo assim é um grande feito. O Sam teoricamente é um ser humano normal, logo ele não tem super habilidades próprias, todas elas vêm do seu traje especial, que o concede primordialmente a capacidade de voo. Detalhe muito importante que esse traje foi um presentão de Wakanda, então além de ser de uma tecnologia extremamente avançada, ele também é de Vibranium, o mesmo material do escudo e do traje do Pantera Negra. E partindo para os seus feitos de força física, o Sam conseguiu impedir a queda de um carro blindado. E o maior feito do Sam, sem dúvidas, foi conter um golpe do Hulk vermelho. Como foi um ataque de verdade do Hulk vermelho, não era pegando leve, assim, eu sei que os feitos de Steve são grandiosos, mas pra mim, esse é superior a todos eles. Então, ponto pro Sam. Habilidades de combate. Aqui já adianto que o Steve ganha com ampla vantagem. Ele tem uma legião de cenas onde demonstra toda a sua habilidade de luta, como na cena do elevador, ou na luta contra o Soldado Invernal, conseguindo se defender mesmo estando desarmado e ainda se mostrando superior. O Sam de fato sabe lutar no corpo a corpo, mas essa não é uma característica primordial dele. Tipo, se tiver de ir ele vai, mas não é o que ele tem de melhor. O Steve na luta contra o Batroc simplesmente o humilhou completamente. E o Sam lutando contra o mesmo Batroc não conseguiu vencer. Na verdade, ele estava tomando uma baita surra e só conseguiu mesmo uma brecha para poder fugir. Au revoir. Então, nesse atributo, ponto pro Steve com bastante folga. Ei, tá gostando do vídeo? Venho pedir encarecidamente para você se inscrever no canal. Agradeço desde já.
Velocidade. Como super soldado, o Steve também tem a sua velocidade aprimorada. Numa corridinha casual, ele consegue fazer 20 km em meia hora. Acho que você correu uns 20 quilômetros em 30 minutos. Não comecei muito bem. É sério? Você devia ficar muito envergonhado. Então, se esforçando mesmo, deve ser bem mais do que isso. Lá na cena da perseguição do túnel em Guerra Civil, o Steve certamente estava no mínimo na mesma velocidade que os carros. Então, eu diria que de 80 a 100 km por hora. O que é bastante, mas muito longe da velocidade supersônica do Sen. Espere um pouco. E analisando em combate, ambos aparentam lutar em velocidades bem similares. Mas como o deslocamento do Sen é muito mais rápido, Entendi. no tópico velocidade é ponto pro Sen. Inteligência. No quesito inteligência, eu diria que ambos estão no mesmo patamar, já que não é exatamente uma característica de destaque dos dois. Como é que tá aí? Parece funcionar com alguma forma de eletricidade. Bom, você tá certo. Supostamente, para calcular a trajetória do ricochete do escudo para que ele sempre volte ao usuário, é preciso muita inteligência, mas tanto o Steve quanto o Sen conseguem fazer isso. Então, creio que nesse atributo eles ficam no empate. Estratégia. No quesito estratégia, diria que o Steve leva ampla vantagem. Lá na Segunda Guerra Mundial, ele liderou o Comando Selvagem, coordenando várias missões de infiltração em bases da Hydra, que foram cruciais para a vitória na guerra. E assim, o Steve era só o líder dos Vingadores. Os maiores super-heróis da Terra agiam sob a sua liderança. Barton, quero você no telhado, de olho em tudo. Identifique os desgarrados. Stark, cuide do perímetro. Qualquer coisa que se distanciar muito, faça voltar ou destrua. Thor, tem que tentar obstruir o portal. Você tem o raio. Queime os desgraçados. Você e eu ficamos no solo, mantemos a luta aqui. E Hulk, esmague-os. E para sair de situações impossíveis, o Steve sempre tirava um coelho da cartola, como salvando ele próprio e a Nat de um míssil. Virando o jogo contra seu eu do passado, O Buck tá vivo! ou destruindo o traje do Ossos Cruzados, que estava dando bastante trabalho a ele em uma luta direta. O Sen atualmente está reunindo sua equipe de Vingadores, então como líder de equipe, ele não tem nenhum feito, e bolando estratégias para sair de situações difíceis ou vencer combates, creio que só teve ele levando o Hulk vermelho para um lugar que despertaria seu lado humano. Você lembra desse lugar? Você vinha aqui com a Beth. Para que desse modo o Ross pudesse recobrar a consciência, mas a princípio não deu muito certo. Mas no fim ainda se provou como um plano eficaz.
Mas mesmo assim, por hora, o Steve ainda leva uma boa vantagem nesse atributo. Resistência / durabilidade. O soro de super soldado também deu ao Steve uma alta resistência a pancadas. Sam. Lá na luta contra o Homem de Ferro, após o Tony escanear o padrão de luta do Cap, o Steve também apanhou bastante. Porém, sacomé, né? Posso fazer isso o dia todo. Na Batalha de Nova York, o Steve até chegou a sentir, mas ele conseguiu resistir a um tiro de uma arma Chitauri. Pronto para outra? Por quê? Está com sono? Mas também não é nada impossível espancá-lo até deixá-lo fora de combate. O Bucky conseguiu descer a porrada no Steve a ponto de mandá-lo direto pro hospital. Você é minha missão! E contra um adversário peso pesado como Thanos, o Steve foi nocauteado com apenas um golpe. 2 vezes. E o Sam, bom, o cara simplesmente aguentou uma luta por bastante tempo contra o Hulk vermelho. Inclusive sendo usado para destruir a Casa Branca, e também sendo acertado pelo Hulk vermelho diversas vezes. Só esse feito já deixa a resistência e durabilidade do Sam absurdamente superior à do Steve. Mas você pode argumentar que, o Steve ainda teria o escudo para se proteger, dando mais durabilidade a ele. E, de fato, o Steve sabe muito bem como se proteger utilizando o escudo. Porém, essa defesa não chega nem perto da do Sam, porque primeiro, o escudo cobre apenas uma pequena parte do corpo. E também não é uma proteção perfeita contra ataques. E lembrem-se, o Steve com o escudo penou para segurar um soco do braço biônico do Bucky. Que sim, é muito forte, mas não chega nem perto da força de um Hulk. E também, o escudo não conteve um soco do Thanos, que pode ser considerado tendo uma força similar à de um Hulk. Então, ponto pro Sam. Poderes extras. De poderes extras, o Steve tem o seu escudo, que bom, serve para aumentar o poder dos seus ataques. E também ele pode ser usado sendo arremessado. A questão é que essas coisas o Sam também faz, e com desempenho bem similar. Além de que ele também pode atacar utilizando as suas asas, que são extremamente afiadas. Que aliás, o Sam também pode disparar suas penas de vibrânio que foram capazes de perfurar a pele do Hulk vermelho. E o Sam também tem esses mini drones que ajudam demais em combates. Mas sem dúvida seu ataque mais poderoso é o de acumular energia cinética e depois a liberar.
Então é mais um ponto que vai pro Sen. Mas você pode argumentar: ah, você tá esquecendo que o Steve é digno do Mjolnir, e nessa forma ele ganha fácil do Sen. Então, primeiro que eu não quis considerar isso porque foi algo momentâneo do Steve, não é algo padrão dele. É como se um dia o Sen colocar uma joia do infinito no traje pra uma cena só. Vai deixar ele extremamente poderoso? Sim, mas não vai ser algo padrão dele. Só que, mesmo que você considere o Steve com Mjolnir, você acha que o traje do Sen seria vulnerável a raios, sendo que o escudo base já não conduz eletricidade? Que dirá um traje tecnológico? E aliás, você acha que um traje que conteve diversos socos do Hulk vermelho não conteria golpes do Mjolnir? Ou então, você acha que algum desses golpes que o Steve acertou no Thanos é mais poderoso que esse que o Sen acertou no Hulk vermelho? Porque pra mim, a resposta das 3 perguntas é não. Então, nesse atributo de poderes extras, é mais um ponto pro Sen. E como eu não vejo mais atributos pra analisar, o placar ficou 4-2. Desse modo, eu declaro o Capitão América Sam Wilson como o mais poderoso. E por consequência, o vencedor desse duelo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Diz aí se você concorda com a minha análise ou se eu viajei legal em algum ponto. Dito isso, eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!